Então, dentre as ameaças a ecossistemas naturais que eu citei, agora eu vou falar de extrativismo, tanto vegetal quanto animal. Um outro impacto nos ecossistemas nativos é o extrativismo, né? Então, isso é diferente de desmatamento. Você não tira a vegetação como um todo. Você extrai alguns indivíduos ou algumas espécies de interesse. Tá? Então, isso pode não levar à conversão da vegetação, mas pode sim ter seus impactos. Então, uma das formas de extrativismo vegetal é o extrativismo de madeira, né? De produtos madeireiros. Isso necessariamente mata indivíduos, né? Você tira uma árvore inteira, aquele indivíduo morreu. Isso vai mudar a estrutura da vegetação, vai mudar necessariamente a estrutura e a densidade da população. Então, quando você entra numa floresta, como a floresta amazônica, e vai especificamente atrás de madeira de ipê, você vai reduzir o número de indivíduos adultos da população de ipê. Né? Se isso vai ter um impacto significativo na população de ipê, depende de como você está fazendo esse manejo. E se isso vai ter um impacto significativo na vegetação como um todo, né, na comunidade como um todo, também depende de como você vai fazer isso. É possível, no momento desses extrativismos, especialmente em florestas densas, que se mude condições abióticas, porque você vai, ao derrubar uma árvore de 60 metros, você vai gerar uma clareira. Isso pode ser feito com mais ou menos impacto. Então, aqui nessas duas fotos, a gente tem o plano de manejo florestal sustentável de impacto reduzido do lado esquerdo, e é uma área de 1 hectare, em que foi retirado, na verdade, essa foto mostra mais do que 1 hectare, né? Mas em que cada hectare foram retirados 25 metros cúbicos de madeira, o que dá mais ou menos umas 8 árvores de grande porte na Amazônia. E a área do lado é um plano de manejo florestal sustentável convencional, em que também foram retirados exatamente os mesmos 25 metros cúbicos por hectare. A diferença de impacto visto de cima é meio óbvia, né? Uma área abriu estradas muito mais impactantes, clareiras muito maiores do que a outra. Na outra que você só vê o pátio, essa clareira na imagem aqui do lado de baixo, é a área de pátio, a área onde as madeiras ficam acumuladas para serem então carregadas. E a grande diferença entre esses dois tipos de manejo é o planejamento, né? Então, um custa um pouco mais caro do que o outro, porque em vez de simplesmente ir para a floresta e derrubar as árvores, primeiro as pessoas vão na floresta, fazem um planejamento de quais árvores vão ser derrubadas, marcam essas árvores. As lianas são todas cortadas, né? As trepadeiras que ficam nas árvores são todas cortadas, de forma que quando você derruba um indivíduo, você vai derrubar só ele ou os indivíduos em que ele bater diretamente, e não simplesmente todo mundo que está ligado a ele por trepadeiras, por exemplo. Tem muitas trepadeiras lenhosas na Amazônia, que você derruba uma árvore, e se ela está presa naquela árvore, ela vai puxar outras várias que estão presas nela também. E aí você está, de fato, usando a madeira de uma árvore, mas você está derrubando 4, 5, 6, às vezes, no mesmo evento. A outra coisa importante também é planejar a forma de retirada da madeira. Então, por onde os tratores vão passar para puxar as toras, né? No plano de manejo florestal sustentável, tem pessoas que brincam que o tratorista vai atrás do barulho da motosserra. Então, enquanto um motosserrista está cortando a madeira, o tratorista está tentando encontrar aquela área no ouvido. Ele, obviamente, não vai fazer o melhor caminho, vai acabar derrubando árvores, vai acabar passando perto de lianas que vão derrubar outras árvores e por aí vai. Enquanto que você pode fazer isso um planejamento um pouco melhor e calcular as melhores áreas para o trator passar. O trator vai ter impacto, obviamente, especialmente no subbosque, ele vai derrubar plantas menores, mas se ele planejar bem, ele não vai matar indivíduos grandes e causar clareiras maiores. Qualquer uma dessas duas alternativas, mesmo esse plano de manejo florestal sustentável convencional, que é o que se faz muito no Brasil, é muito menos impactante do que o desmatamento, tá? E é isso que produz madeira no Brasil. Cerca de 80 a 85% da madeira produzida no Brasil, na verdade, é completamente legal, não tem nenhum registro de como ela foi retirada, de onde ela saiu, se ela veio de desmatamento, se isso foi legal ou ilegal. Apenas 10% da madeira produzida no Brasil vem de planos de manejo sustentáveis convencionais, como esse daqui da direita, e cerca de 5% ou menos vem de áreas de plano de manejo sustentável reduzido. Então, só para a gente entender que qualquer consumo de madeira nativa no Brasil está causando impactos de ordem bastante grandes, tá? Sendo que a gente tem a maior floresta tropical do mundo e a gente tem tecnologia, conhecimento e capacidade técnica de fazer extrativismo florestal sustentável com impacto reduzido
em que a gente poderia produzir madeira por muitos anos, centenas de anos, mantendo a floresta em pé. Tá? Então, é essa a ideia das florestas nacionais, por exemplo, na Amazônia, é mostrar que a produção madeireira pode ser possível de forma sustentável. A gente tem exemplos disso no Brasil, infelizmente eles são muito pequenos, muito poucos, perto da produção madeireira brasileira, que é baseada basicamente em desmatamento ilegal. O extrativismo de produtos não madeireiros, ou seja, de partes de plantas que não são a madeira, podem também causar impacto, né? Esse extrativismo pode também causar impacto, mas em geral ele é potencialmente menos impactante, né? E é potencialmente mais interessante em termos sociais e econômicos, porque pode gerar renda para comunidades que não têm acesso ao maquinário, então não precisa de uma empresa, de vários tratores e coisas assim. Uma variedade muito maior de produtos, então frutos, látex, cascas, fibras, etc., de forma que a diversificação dos produtos pode gerar uma diversificação de renda ao longo do ano todo para comunidades rurais. Então, o extrativismo de produtos não madeireiros pode ser muito interessante, pode ser uma forma de convivência com as áreas nativas e naturais, gerando renda para as populações humanas locais que moram perto delas. Não quer dizer porque que você está tirando produtos que não são madeireiros que eles não vão ter impacto, ao contrário, né? Muitas vezes, por exemplo, nessa foto aqui da esquerda, para tirar a casca para fazer incenso, as pessoas anelam a árvore inteira, então tira a casca de uma área muito grande do tronco e aquela planta vai acabar morrendo. Então o impacto foi exatamente o mesmo do que se você tivesse simplesmente matado aquele indivíduo arbóreo de vida longa, né? Essa foto aqui da direita é uma foto do pau-rosa, que é uma árvore amazônica, que está ameaçada de extinção exatamente por causa do extrativismo do seu óleo, para fazer o Chanel 5, entre outras coisas, mas o perfume Chanel 5, que é famoso no mundo inteiro, custa caríssimo, é feito com óleo de pau-rosa. E o óleo de pau-rosa, para ser retirado, era feito apenas após a retirada do indivíduo como um todo, da árvore inteira. Né? Exatamente depois que a espécie entrou em ameaça de extinção por causa do comércio internacional do seu óleo, passaram-se a desenvolver algumas técnicas que permitem a retirada do óleo de forma menos produtiva, mas ainda comercialmente viável, a partir de galhos, e também foram feitos plantios de pau-rosa para permitir que justamente esses novos indivíduos plantados pudessem fornecer óleo a partir de seus galhos. Então, isso reduziu um pouco a procura por essa espécie, mas, na verdade, essa espécie ainda está ameaçada por conta da extração do óleo, que é um produto não madeireiro, mas o impacto, na verdade, é exatamente o mesmo, porque tem que cortar o indivíduo adulto. Já outros produtos não madeireiros que são usados só partes da planta e que essa parte da planta pode ser retirada sem matar o indivíduo, vão ter impactos, obviamente, e esses impactos vão depender de várias coisas, né? A forma de vida da planta, então se você está usando folhas de uma bromélia, ou às vezes a bromélia inteira, como tem nessa foto aqui do lado esquerdo, o impacto é do que se você está usando sementes, como a semente de baru nessa outra foto, ou látex, ou casca. Então, que tipo de planta está sendo extraída e que tipo de parte da planta está sendo extraída. Isso são os fatores importantes para a gente entender quais são os impactos e os possíveis impactos desse tipo de extrativismo. As técnicas que são usadas tanto para a colheita quanto para o manejo dos indivíduos são muito importantes da gente pensar para entender os impactos. Então, se uma determinada área onde é feito o extrativismo é manejada com fogo, você vai ter que entender os impactos do extrativismo, mas também os impactos do fogo, obviamente. Se as pessoas para coletarem frutos sobem na árvore, como essa pessoa aqui está subindo nessa árvore para coletar os frutos, o impacto é Se para coletar esses mesmos frutos ele cortasse os galhos ou cortasse a árvore inteira, o impacto seria outro, muito diferente. Então, as técnicas de colheita e de manejo precisam ser consideradas. A intensidade em que a coleta é feita também, obviamente, é um fator muito importante. Então, aqui nesse gráfico, a gente mostra um resultado de uma espécie nativa do Nepal, que é usada muito na medicina chinesa, e quais são os impactos do extrativismo dependendo da porcentagem de plantas que é colhida. Então, o lambda, aqui nessa tabela, mostra o crescimento populacional, considerando que lambda igual a 1 é uma população estável, lambda maior que 1 é uma população em crescimento, e lambda, por exemplo, de 0,96, como está aqui no caso de quando as plantas são coletadas, a 10% das plantas sendo coletadas,
indica um decréscimo populacional de cerca de 4% do tamanho populacional. Isso, nesse caso, nesse exemplo aqui, não foi estatisticamente diferente, por isso que tem um zero aqui no delta lambda, na variação entre a população coletada 10% e a população não coletada. E aí, nesse estudo aqui, o que se viu é que os extrativistas mais experientes simplesmente não coletavam mais do que 10% das plantas. Então, o que mostra que o conhecimento tradicional pode levar ao uso sustentável dessas espécies. Então, esse caso aqui é uma planta que é usada na medicina chinesa há milhares de anos, e ela continua existindo. Então, é um sinal de que o conhecimento tradicional foi capaz de desenvolver técnicas para fazer o seu extrativismo sustentável. Mas, hoje em dia, existem pessoas que vão lá e coletam 75% das plantas. Por quê? Porque existe uma demanda de mercado. Então, mesmo que haja o conhecimento tradicional, existem pressões que podem levar ou as pessoas a não usarem o seu conhecimento, mesmo o tendo, ou pessoas que não têm conhecimento nenhum a irem fazer as coletas porque aquilo está dando dinheiro no mercado facilmente acessível. Então, não quer dizer que uma coisa que seja feita há milhares de anos vai poder continuar sendo feita há mais milhares de anos, porque as situações econômicas, sociais e até da vegetação nativa como um todo mudaram de contexto. Então, uma coisa importante são, além do manejo, pensar nas interações ecológicas que podem acontecer. Então, aquela foto anterior é um Sulligan, que é uma pessoa de uma comunidade tradicional indiana, coletando os frutos da amla, que é a Phyllanthus embellica, e, na verdade, se descobriu que, ao coletar esses frutos com essa maneira e as formas de manejo, inclusive usando fogo, essas populações de Sulligans, comunidades Sulligans, ajudam a manter essas árvores livres de hemiparasitas, então de ervas de passarinho, que são plantas que vão parasitar essas espécies lenhosas e vão acabar diminuindo a produção de frutos. Então, os Sulligans tiram as hemiparasitas das árvores pelo simples fato de que elas estão atrapalhando a produção de frutos. E eles também usam fogo para prevenir a ocorrência de animais peçonhentos, para ficar mais fácil de andar nos lugares. E esse fogo também acaba matando uma espécie que é invasora naquela região, que é a lantana câmara, que é uma espécie da Mata Atlântica, portanto, não Mata Atlântica brasileira, portanto, não resistente a fogo. E quando essa espécie não é manejada, ela se torna muito invasora, compete com as árvores e com as outras plantas nativas. Isso também reduz a produção de frutos e reduz o crescimento populacional dessa espécie de árvore que está sendo alvo de extrativismo. Então, na verdade, aqui neste caso, o extrativismo está melhorando as condições das espécies alvo do extrativismo, porque está protegendo elas de outras ameaças, no caso, uma espécie invasora e uma espécie nativa oportunista, que é a hemiparasita. Alguns exemplos de extrativismo vegetal no Brasil, a gente tem o capim-dourado, que é, na verdade, uma sempre viva, Cingonanthus nitens, Eriocaulácea, em que a gente tem regulamentações de extrativismo feitas desde 2004, com uma portaria do Naturatins, que é a Agência Ambiental de Tocantins, e uma lei estadual que entrou em vigor em final de 2019. E a lei regulamenta não só o manejo, o extrativismo de capim-dourado, como também o uso do fogo, que é usado nas áreas de campo úmido, onde o capim-dourado ocorre, para fazer o manejo dessa espécie. A lei e a portaria, desde 2004, falam que a colheita das hastes de capim-dourado é permitida apenas a partir de 20 de setembro, que é quando as sementes já estão maduras, e aí as flores ou os capítulos onde estão as sementes devem ser cortadas e dispersadas no campo. Isso não tem nenhum impacto no uso da planta, porque na verdade as pessoas usam para fazer o artesanato de capim-dourado só as hastes mesmo. Então, é uma forma de regulamentação que foi baseada tanto no conhecimento tradicional como em estudos científicos, que permitiu o uso sustentável dessa espécie e o manejo da sua área de ocorrência. A gente tem estudos nas áreas de campo úmido também que mostram que o impacto do fogo usado para o manejo de capim-dourado a cada 2 ou 3 anos também não é muito grande, porque são justamente áreas resistentes ao fogo. O importante é fazer essa queima de forma controlada para não pegar o fogo perto da vereda ou do brejo da vereda, nos buritizais, ou da mata de galeria, que em geral fica próxima a esses campos úmidos. Então, esse é um exemplo de uso de extrativismo no Brasil que tem regulamentação. Na verdade, são raros no Brasil as espécies que têm regulamentações específicas,
Mas um exemplo, por exemplo, é o babaçu, que é uma espécie imune de corte e tem leis municipais de acesso livre, né? A gente chama de leis do babaçu livre, que foram conquistadas pelos movimentos interestaduais pelo movimento interestadual de quebradeiras de coco babaçu, que ficam na região de Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, a gente conhece como a região do Bico do Papagaio e outras regiões. São mais de 300 mil mulheres que se identificam como quebradeiras de coco e fazem todos os movimentos sociais de empoderamento para que elas tenham acesso às áreas dos babaçuais, mesmo que esses babaçuais estejam em propriedades privadas. Então, nesse caso, a regulamentação é muito mais de acesso do que de fato ao extrativismo, porque o impacto do extrativismo de frutos em plantas perenes, né, em palmeiras ou em árvores que vivem muito tempo, é relativamente baixo, bastante baixo para a população, na verdade, de planta. Algumas outras regulamentações no Brasil também dizem muito ao acesso a manter as espécies imunes de corte. O pinhão, no Paraná e em Santa Catarina, tem também regras de época de colheita. E a gente tem, na verdade, várias espécies que são consumidas, inclusive, em escala global, por exemplo, a castanha do Brasil ou a castanha do Pará, que são todas oriundas de extrativismo. Então, é muito importante a gente pensar de onde estão vindo os produtos que a gente consome e muitas vezes valorizar esses produtos do extrativismo de vegetações nativas, claro, considerando quais são os impactos possíveis, mas pensando que o impacto desse extrativismo é, em geral, muito menor do que qualquer impacto de conversão da vegetação nativa para plantio de outras espécies que podem ou não ser valorizadas pelas pessoas do próprio país, né? Como eu disse, soja a gente produz e exporta, não sabe nem para onde está indo. Enquanto que esses produtos do extrativismo ajudam a manter as nossas vegetações e geram renda para as populações locais. Uma outra forma de extrativismo, e aí no caso bastante diversificado, é a coleta de sementes para restauração. Então eu trago aqui o exemplo do que a rede de sementes do Cerrado e outras redes de sementes no Brasil fazem, no caso da rede de sementes do Cerrado, em associação com a Cerrado de Pé, que é uma associação de coletores de sementes da Chapada dos Veadeiros, que tem produzido mais de 10 toneladas de semente por ano, gerado uma renda de mais de R$100 mil para os coletores de sementes, coletando mais de 70 espécies nativas de cerrado de várias formas de vida. E, de novo, isso tem um impacto relativamente baixo, porque você está coletando semente de plantas que são perenes, que demoram muitos anos para viver. As espécies do cerrado se mantêm por muitos anos, inclusive por reprodução vegetativa. Então, a retirada de sementes das áreas não é muito impactante. Obviamente, ela tem que ser feita com cuidado, então não tirar mais do que 50% ou 70% das sementes que estão disponíveis no ambiente, não coletar de todos os indivíduos ou de todas as populações conhecidas e, obviamente, não coletar sementes de espécies que são raras, né? Até porque se você coleta de espécies raras, você não vai conseguir produzir semente suficiente para a restauração. Então, essa é uma forma fácil de escolher as espécies, né? Acaba valorizando áreas nativas, porque elas se tornam fonte de renda, visto que mais de 70 espécies do cerrado têm suas sementes vendidas, né? E então a ocorrência de qualquer uma delas numa determinada área já torna aquela área uma fonte de renda imediata para os coletores. E gera renda para pessoas que não têm muitas alternativas de renda, que não precisam de maquinário, não precisam de uma grande estrutura para coletar sementes nativas e vender para restauração. Vai ter um vídeo específico sobre restauração ecológica no Cerrado, mas só para a gente ver alguns exemplos aqui sobre esse assunto. Então, em resumo aqui, o extrativismo, especialmente de produtos não madeireiros, gera renda e ajuda a conservar ecossistemas nativos. Existe um arcabouço legal bem geral existente sobre isso, o que pode se transportar e vender em termos de produtos nativos. Existem vários estudos e iniciativas, ainda que sejam muito escassas frente à nossa sociobiodiversidade brasileira, que é gigante, né? Então, é necessário lidar com as incertezas para que a gente possa permitir que esse extrativismo ocorra e, de fato, ajude a conservar os seus ambientes e impedir que esses ambientes desapareçam e as práticas de manejo desapareçam por inteiro. Então, por exemplo, para o extrativismo das sempre-vivas em Minas Gerais, a forma de manejo que a gente desenvolveu para o capim-dourado não é possível, porque essas plantas são valorizadas pelas suas flores e pela coloração das suas flores. Então, não pode fazer que nem a gente faz com o capim-dourado, que é esperar as flores produzirem as sementes e depois fazer o extrativismo.
Então, elas necessariamente têm um impacto maior do extrativismo, mas se esse extrativismo não acontece, as alternativas para o uso da terra nessa região muitas vezes são monoculturas de eucalipto, principalmente, ou lavras de areia. Então, mesmo que a gente saiba que existe um impacto do extrativismo das sempre-vivas, será que tipo de impacto é melhor, né? Se é esse impacto do extrativismo, que querendo ou não é de escala relativamente baixa, ou é a transformação dos ambientes dessas sempre-vivas completamente em monoculturas ou áreas de extração de areia. Mesmo que a gente não saiba a resposta ecológica de como fazer o melhor extrativismo com o menor impacto do mundo, certamente a gente sabe que é melhor ter extrativismo do que ter conversão de áreas nativas. Existem muitos produtos não madeireiros do Cerrado, no Brasil e no Cerrado. Aqui eu trago alguns exemplos do Cerrado, então das sempre-vivas, do pequi, do buriti, do baru. Então, a gente conhecer esses produtos, consumir esses produtos, incentivar o consumo desses produtos é uma forma de contribuir para a geração de renda para as populações do Cerrado e para a conservação das áreas nativas do Cerrado. Esses produtos têm valor bastante alto, na verdade, então isso aqui é uma estimativa feita de quanto um hectare de cerrado pode produzir em média, pode gerar em média a partir do extrativismo, por exemplo, de pequi, de babaçu, de mangaba, de baru e de copaíba, né? Pensando, inclusive, que essas espécies ocorrem em lugares em que outras espécies nativas, ou juntas, né, entre elas, ou com outras espécies nativas do cerrado, que também podem gerar renda, tanto pela coleta dos seus produtos, quanto pela coleta de sementes para restauração e tantas outras alternativas em que a gente pode ver o cerrado em pé, gerando renda e mantendo a cultura das comunidades rurais. Agora vamos falar de extrativismo animal, ou seja, a caça. Quando a gente vê fotos como essas, né, de áreas em que animais silvestres são vendidos em grande escala, dificilmente isso não vai ter um impacto nas suas populações, certo? Ainda assim é possível que a caça, inclusive comercial, seja possível e sustentável em alguns tipos de ambiente, mas isso tem que ser feito de uma forma minimamente regulamentada, seja legalmente regulamentada ou regulamentada de forma comunitária. Porque quando você começa a caçar indivíduos adultos, muitas fêmeas, etc., você pode ter impactos muito grandes nas populações, especialmente nas populações de topo de cadeia, que são, em geral, menores, né? Populações de menor tamanho. Essa foto aqui é de uma feira em Manaus de peles de felinos. Obviamente, a gente sabe que matar esse tanto de animais de topo de cadeia teve um impacto, sim, na estrutura dessas populações, inclusive no ecossistema como um todo, né? Quando você tira a maior parte dos predadores de topo de cadeia, você certamente vai estar impactando o restante da cadeia trófica. Agora, uma coisa importante de pensar é: será que a caça pode ajudar na conservação? Né? Quando a gente vê uma foto como essa de uma jovem que está totalmente armada num lugar protegido, matando um animal, a reação de muitas pessoas é pensar: nossa, que coisa mais covarde, por que essa mulher está matando esse bicho? Ela não vai nem comer, não precisa disso para subsistência, não faz sentido. Independente da gente entender o que leva uma pessoa a achar que isso é um esporte, né, matar um animal por esporte ou por achar que isso é uma aventura, existe um comércio no mundo bastante grande de caça esportiva, e isso, quando muito bem regulamentado, pode inclusive gerar dinheiro para a conservação dessas mesmas espécies, né? Então aqui tem uma tabela de quanto custa você, como um turista, matar um indivíduo de diversas espécies na África do Sul. Então tem alguns indivíduos de cervídeo, por exemplo, que estão aqui na foto, que cada animal que você mata você tem que pagar cerca de $3.000. Então, quando um turista passa 1 ou 2 dias em algum lugar, dando alguns tiros, e ao matar um indivíduo, ele deixa naquele lugar $3.000, que são investidos em conservação daquela área, isso pode sim ser uma forma de gerar recurso. Isso pode ser sim uma forma de conservação. Quando isso é bem regulamentado, o turista só pode matar indivíduos a partir de um determinado tamanho, só pode matar machos, só pode matar
dependendo de uma determinada época, por exemplo, que não seja a época de reprodução. Então, você está tirando da população uma parte dos indivíduos, só que você está escolhendo qual é a parte que você vai tirar, você está escolhendo quando você vai fazer isso, e isso pode ter um impacto reduzido na população, um impacto inclusive que essa população pode suportar. Então, um exemplo de caça de leões, quando isso é regulamentado, você caça, o turista é permitido de caçar o leão que já está mais velho, que já vai ser expulso do bando em breve por um leão mais novo, que vai acabar não se reproduzindo mais. Então, o impacto disso na população de leões é relativamente baixo. E aí, matar um leão custa 40, 50 mil dólares. Então, você está trocando um indivíduo que não vai ter muito valor para a manutenção da sua população por 40 ou 50 mil dólares que vão ser investidos na conservação da área em que a população daquele indivíduo vai poder permanecer pelas próximas dezenas, centenas ou milhares de anos. Então, é uma forma de gerar renda. Isso, você pode ter vários problemas éticos em você está matando animais, você está escolhendo qual animal que você vai matar, mas quando você desmata uma área inteira, você também mata animais. E aí você não escolhe, né? Você não permite nem que aquela população volte a existir. Então, às vezes, a caça esportiva é vista como uma coisa muito ruim porque a gente vê o animal que está morrendo. Mas quando a caça esportiva, por exemplo, é proibida e a geração de renda naquela área se torna converter a vegetação natural para uma monocultura, por exemplo, você não está vendo, mas você está matando todos os animais que existiam naquele ambiente antes.